tema da palavra de hoje é: Deus prepara um lugar melhor. Amém? Deus tem o melhor para nós. Vamos ler Gênesis 26, de 18 a 33. Gênesis 26, de 18 a 33. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o seu pai chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram por ele, por isso chamou-o Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me odiais, e me repelistes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Amém? Isaque, filho de Abraão, né? Por onde ia, Deus prosperava a sua vida, né? Mesmo em tempos de fome, que a gente viu, né? Quando houve fome naquela terra, ele pensou talvez em ir para o Egito, porque era o lugar de abundância, que o rio, né, sempre regava ali as suas margens, e ali normalmente havia prosperidade, principalmente para a agricultura, para o gado, né? Mas Deus falou para ele: não desça para o Egito, fica nessa terra, e eu vou te prosperar, eu serei contigo. E realmente ele plantou ali, naquele tempo de fome, um tempo de seca, né? E Deus o prosperou, ele colheu a 100 por 1, e se tornou um homem muito rico e poderoso naquela terra. Por que estava falando aqui com Abimeleque, que odeia, expulsou tal? Porque o povo ficou com inveja dele, ficou com medo dele, pela prosperidade dele, pelo poder que ele estava obtendo. Falaram: sai do meio de nós. Abimeleque mesmo mandou ele sair dali, e ele foi para esse vale lá em Gerar, né? Mas Isaque não desanimava e continuava cavando poços, deixando a sua marca em cada lugar, né? E os primeiros poços que ele abriu foram os poços antigos do seu pai Abraão, né? Que pessoas invejosas tinham enchido de entulhos. Olha que interessante, né? Num deserto, você não está nem usando aquele poço, talvez você não está tirando água, tem água, mas você vai e entulha. Que coisa maluca, né? Num deserto, aproveita pelo menos, né? Não, talvez eles não estivessem ocupando aquela região e simplesmente entulharam, né? E por inveja, por destruir aquilo que Abraão tinha feito. Muitas pessoas não sabem cavar poços, então é uma metáfora aqui, né? Não sabem trabalhar, não sabem prosperar, não sabem produzir, né? Ficam naquela, só reclamando, né? Aquela história que a gente fala do pessoal que estuda, né?
Passa o tempo, se você estudou, você se forma, você tem um currículo melhor, você pode conseguir um emprego melhor, pode desenvolver um negócio, e aquele que só ficou reclamando, porque não me dão chance, não sei o quê, não se esforçou, não estudou, passou o tempo para ele e para o outro que estudou, que se esforçou. Aí, quando aquele lá que se esforçou, está conquistando também, tá vendo? Tudo acontece, isso é fácil para ele, né? Tudo fácil para esse cara aí, né? Para mim não vem nada, né? Mas, né? E a pessoa não vê que ela está simplesmente parada ali, porque é opção dela, né? Porque se ela se esforçasse, ela teria conquistado também, né? Então, se entulharam seus poços, né? Se foram contra você, se tiveram inveja, não pare de cavar. Continue limpando seus poços, nunca deixe que eles fiquem cheios de pedras. Mas eu limpei, eu entrei na empresa, eu trabalhei, não me reconheceram. Não reconheceram? Ora, Senhor, inclina o coração, ajuda, muda essas pessoas. Não mudou? Procure outro lugar. Senhor, me dá direção, abre uma porta melhor, e o Senhor vai abrir a porta melhor. Você vai sair daí e vai trabalhar, vai ser reconhecido, vai prosperar no negócio que você abrir. Não fique parado. Confia no Senhor, busca a Deus e continua batalhando. E o Senhor vai te dar o seu rebote quando for a hora. Amém? Então, o primeiro poço que ele cavou ali depois de ter sido expulso, né, pelo Abimeleque e os homens daquela terra, foi Ezeque, que significa contenda, né? Versículos 19 e 20. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. E as pessoas invejosas, essas que não sabem, né, cavar poços, que não batalham pelas coisas, que ficam lá só reclamando, disputaram com ele e tomaram o poço. E olha só que interessante, né? Deus tem falado esses dias de algumas coisas para nós, assim, e que nós não devemos entrar em lutas que não são nossas, ou aquelas que Deus não nos direcionar para ela, né? Que nem um exemplo comum, né, que usa é o jogador. Ele entra lá num lugar, num cassino, por exemplo, né? Ele vai lá para a roleta. E talvez ele até ganhe alguma coisa, mas depois de um tempo, que é normal, ele está perdendo. Em vez de ele falar, não, vou embora porque esse negócio aqui está errado, não dá certo. Não, vou apostar mais porque eu vou recuperar o que eu perdi. Aí ele vai lá e aposta mais e perde mais. E aposta mais e perde mais. Né? Se deixar, ele vende a casa para colocar ali, não, porque eu vou recuperar. Agora tem que dar certo, deu tudo errado. Não, agora tem que dar certo. Então é um erro do jogador, né? Mas quando você, por exemplo, você abre uma empresa, começou um negócio, não buscou o Senhor, mas você acha que aquele negócio pode dar certo, e você foi e entrou e começou. Claro, todo negócio tem um tempo para se firmar, para conquistar clientes, as coisas, né? Tudo bem. Mas a coisa não vai dando certo, não dá certo, não dá certo. Passou um tempo, passaram 6 meses, 1 ano e a coisa não vai. Aí você fala, vou fazer um empréstimo pessoal porque a empresa não tem crédito, então vou emprestar pessoalmente e vou aplicar aqui na empresa porque esse negócio tem que dar certo. E vai perdendo dinheiro. E em vez de fechar esse negócio, sai dessa, não deu certo, vou buscar outra coisa, não, a pessoa fica insistindo. É um erro também. Não deu certo, planejou. A gente tem que ter um planejamento, buscar quem tem experiência, buscar uma consultoria, alguém que entenda aquele negócio, né? Se você não entende muito bem, fala, não deu certo nesse período, então esquece, vamos partir para outra, porque se ele perdeu ali uma parte, tem gente que se afunda, que vai à falência total, vida empresarial e pessoal, por causa do negócio que ele não deveria continuar, não deveria mais batalhar por ele. E provavelmente se ele tivesse buscado ao Senhor, Deus tinha falado para ele nem entrar. E se depois que entrou buscar seu Senhor, Deus falaria para ele, sai dessa, porque não é para você. Eu não estou nesse negócio. Né? E outras situações que as pessoas ficam
em vez de encerrarem enquanto é tempo, né? Assim, aparece um amigo seu precisando de ajuda, e você vai e ajuda. E você ajuda com dinheiro também. E a pessoa não consegue se acertar, está lá enrolada, te pede mais, você ajuda com mais. E você não busca do Senhor para você continuar ajudando, né? E você pode colocar, tem gente que se você colocar um caminhão de dinheiro na vida dela, ela não vai se acertar. Aquilo vai sumir de algum jeito, porque a pessoa não se emenda, não se conserta, né? E talvez Deus esteja querendo ensinar alguma coisa para essa pessoa e você está entrando junto nesse. Então tem lutas em que a gente não deve entrar. Batalhas, guerras que a gente não deve guerrear. Nós temos que buscar do Senhor. Então Isaac, ele preferiu seguir adiante. Deu trabalho desentulhar os poços? Deu. Mas eu vou entrar numa guerra contra os pastores dessa terra, os homens dessa terra? Pode ser até que eu vença, mas quantas pessoas vão ser perdidas nisso? Né? Quanto tempo vai durar essa guerra, esse mal? Mas Deus tinha falado antes que ia prosperar. Né? Não falou para ele, você vai entrar em guerra e eu vou te dar vitória. Deus falou que ia prosperar naquela terra. Então ele preferiu deixar aquilo para trás, deixar a possibilidade de morte, né, dele e de muitos dos seus, de ficar numa guerra, sei lá por quanto tempo. Ele deixou aquilo para trás e seguiu adiante. Ele sabia que Deus era com ele, que Deus tinha uma promessa para ele, de prosperidade. Então ele seguiu adiante. Mas olha só, o segundo poço que ele cavou naquele lugar, né, que ele desentulhou. Sitna, inimizade. Versículo 21. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso chamou o nome Sitna. A gente precisa orar para Deus, né? Para que ele, conforme ela fala em Provérbios 3, 4, dê graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, né? E que a gente busque não fazer inimizades, não ter inimigos mesmo, né? E olha que Jesus fala, né? Na verdade aqui, o apóstolo Paulo falando em Romanos 12, 20, mas é a palavra de Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele, do seu inimigo. Por que brasas sobre a cabeça dele? Vai queimar, né? Porque ele não vai entender nada. O inimigo, se você age corretamente quando alguém está te atacando, se a pessoa precisa de ajuda e está te atacando, Deus está falando, ajude. Porque Deus vai transformar essa situação. É assim que Deus faz. Se a gente agir como as pessoas do mundo, nós vamos entrar numa guerra, vamos querer destruir todo mundo. Mas Deus está falando aqui, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, se ele precisar da tua ajuda, do teu socorro, né? No momento ali da batalha, no momento, né? Mas tem uma situação extraordinária ali que ele precisa de ajuda e você vai e o ajuda. Pode mudar completamente a situação. Na verdade, vai mudar completamente a situação. Ele não vai entender nada. É como se tivesse brasa sobre a cabeça dele, queimando. Ele não vai querer isso. Ele vai mudar, né, a sua atitude, com certeza. Depois, eles seguiram e cavaram Reobote, que significa prosperidade, lugar amplo, né? Lugar largo. Né? Versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Isaac continuou cavando poços. Contenderam por um, contenderam pelo outro. Ele não quis entrar em guerra. Ele falou, isso não é para mim, não é isso que Deus tem para mim. Essa luta não é para mim. Eu não vou entrar nessa. É a armadilha do inimigo para destruir a minha vida, a minha prosperidade, para que eu gaste meus bens fazendo aquilo que não é a vontade do Senhor. Deixa para trás. Não, mas Senhor, os seus servos falando, nós vamos deixar, nós fizemos todo esse trabalho para cavar o poço. Não, deixa, Deus tem mais para nós. Deus, ele deu aquele primeiro? Deu.
Ah, mas lutaram com a gente, tomaram aquele primeiro. E deu o segundo. Ah, mas também lutaram. Deus tem mais. Deus é provedor. É o Jeová Jireh. Amém? Ele tem mais para nós. Tem lutas que a gente vai lutar, sim. Mas direcionados por Deus. Quando Josué entrou com o povo da terra, falou: passa esse Jordão e toma posse da terra. Não, mas tem gigante, mas tem muralhas, cidades fortificadas, né? Tem muitos exércitos. Entra e toma posse da terra. Ou seja, Deus está falando: vai lá e toma posse, acaba com tudo isso, destrói o que tiver que ser destruído, derruba as muralhas, vence todos os exércitos, vence os gigantes, porque eu sou contigo. Nessa luta eu estou com vocês. Mas ali foi Deus que mandou que eles entrassem e guerreassem. E aqui não. Deus falou: eu vou te prosperar. E Isaac entendeu: aqui não é para eu lutar. Essa luta não é para mim. Não vem de Deus, não é a vontade de Deus essa luta, esse negócio. Então eu não vou entrar nessa. E ele seguiu. E Deus deu o Reobote, né? E então se ele não tivesse, né, feito isso, como é que ele estaria? Né? Talvez no primeiro poço ainda lá. Em vez de ter chegado já no Reobote, né, ele estaria lá em guerra, no primeiro poço. E Deus falando para ele: Isaac, sai daí, não é isso que eu tenho para você, eu tenho muito mais para frente. Deixa isso, a tua prosperidade não está nesse lugar. Eu já preparei um lugar melhor para você. Se ele não tivesse ouvido ao Senhor, ele estaria ali nessa guerra. Então, se ele não tivesse perseverado, estaria vivendo em guerras. Deus não direcionou, não devemos entrar em batalhas que não são para nós. Vamos lutar os combates para os quais Deus nos direcionar, porque assim teremos vitória. Deus tem águas de prosperidade para nós, para você, para mim, em nome de Jesus. A água é vida, né? Deus tem essas águas para nós. E é interessante, né? Deus, ele sempre tem mais para nós, né? Ele recebeu ali Abimeleque, né? Que veio, opa, nós expulsamos aquele cara, mas ele está prosperando, ele está enriquecendo, está ficando mais poderoso. Daqui a pouco ele está tão poderoso que daqui a pouco ele vem aqui, ó, pisa na nossa cabeça aqui. Vamos lá fazer amizade com ele. Ô, amigo, que é isso? Nós nunca te fizemos mal, sempre te fizemos bem. Que é isso, né? Meu amigo do peito aqui, né? Puxa, que é isso, né? Vamos, sei lá, aqui vamos fazer promessa de não nos atacarmos, né? Vamos viver em paz, né? E aí Isaac deve ter olhado assim, com aquela cara meio, né, de, tá bom, né? Ok, tá, eu não quero guerra, não. Vamos fazer esse juramento aqui, ninguém vai atacar ninguém, vamos viver em paz. E vamos prosperar. Vocês do seu lado, eu do meu lado aqui. Beleza. Eles viram, né? O homem está sendo abençoado. Nada derruba. Nós fizeram tantas coisas contra ele e ele continuou prosperando. Deus deu o Reobote. Aquele poço, aquelas águas que ele precisava para o seu gado, para plantar, se quisesse, né? Para fazer o que ele precisava. Deus deu o Reobote. Era a necessidade dele. Mas o que vem depois? Os servos dele, no mesmo dia lá que partiram em paz, o Abimeleque, o chefe do exército, tá? Encontramos água. Ele chamou de Seba, e a cidade se chamou Berseba. E ele prosperou, foi até o fim da vida prosperando. Acabou a luta. Né? Sabedoria. Deus tem o melhor para nós. Tem um lugar melhor. Ah, não deu certo nesse negócio. Amém. Senhor, é para ser empresário? É, meu filho, vai ser empresário, mas olha, você não vai nessa área. Essa área que você tinha escolhido não era o que eu queria para você. Busca do Senhor a direção. Senhor, então me direciona. Traz alguém para que eu seja sócio. Não sei, o Senhor sabe todas as coisas para ser empresário? É, meu filho. Então tá, então me direciona que eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, como dizem. Eu vou fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Ah, eu entrei numa empresa e não estou sendo reconhecido. Faça o teu melhor. Como a palavra de Deus fala, tudo que vier à tua mão, faça como se fosse para Deus. Não é para o teu chefe, que pode ser chato, que pode ser
que não te reconheça, que você poderia já ter recebido aumento, porque você tem feito muito mais, mas ele não te dá. Amém. Procura outro lugar, encontra e sai. Quem vai perder? Ele. Vai perder um trabalhador honesto, produtivo, né, que apesar de tudo faz tudo direitinho, se esforça, ele vai perder. Com certeza ele está perdendo. E para onde você for, você vai abençoar como José abençoava todo lugar em que ele estava. Porque ele fazia as coisas não pelo homem, ele fazia como Deus o havia ensinado, o melhor possível, fazia como se fosse para Deus, e Deus sempre o abençoou. Amém? Então, não deu certo? Respira, busca do Senhor, faz a tua parte. Vou fazer um concurso público, vou fazer um vestibular, vou me esforçar, vou preparar um currículo. O que está precisando hoje em dia? É nessa área que tem bastante vaga. Será que eu acho que eu me dou bem nisso? Eu vou estudar, vou me esforçar. Talvez leve um tempo, talvez você tenha que cavar o poço, né? Desentulhar. Leva um tempo, precisa de esforço, mas depois o Senhor vai te dar as águas de prosperidade. Amém? A gente precisa de sabedoria, como Isaac teve aqui. Berseba significa lugar de juramento, de aliança ou promessa. Ali em Berseba, Isaac e Abimeleque juraram de parte a parte, né? E Isaac os despediu e eles se foram em paz. Né? Berseba foi um lugar de bênçãos definitivas para o resto da vida de Isaac. E ele já estava tranquilo e prosperando, mas Deus sempre nos proporciona mais do que pedimos ou imaginamos, e aí vem Berseba. Amém? Você pede, como a gente tem sempre ministrado, e é uma grande verdade, né? Você está em dificuldade, não importa o que seja. Por exemplo, você está endividado, e você pede uma porta de emprego, que venham recursos, né, que você tenha vitória no negócio, em negociações, para que você possa pagar aquelas dívidas e acertar a tua vida. E Deus abre uma porta, Ele te dá um negócio, Ele faz muito mais do que você pediu ou imaginou. Amém? É assim que Deus faz. Você vai quitar as suas dívidas, se for o caso de um endividamento, e vai prosperar, em nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos continuar cavando os poços, continuar nos esforçando, né? Não beber as águas de entulho, de contendas e nem de inimizade. Deus tem águas de prosperidade para nós e promessas infinitas para nossas vidas. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é nosso pastor, nada nos faltará. Nós precisamos ter fé. Em nome de Jesus, buscar ao Senhor, a direção do Senhor, para que não fiquemos errando, né? Tentando errando, né? Entrando em coisas que não são, em lutas que não são preparadas, que não foram direcionadas por Deus para que a gente entrasse. Amém? Em nome de Jesus. É isso que Deus tem para nós, prosperidade, mas no lugar determinado por Ele, aquilo que é conforme a vontade do Senhor, da forma do Senhor e no tempo do Senhor. Né? Nós somos muito imediatistas, muitas vezes, né? E erramos, como Sara, que deu Agar a Abraão, aí vem Ismael, toda a confusão, e até hoje, né? As brigas aí, né? Nós não podemos agir impulsivamente. Vamos buscar o Senhor. O Senhor não respondeu? Nós vamos fazendo aquilo conforme a vontade do Senhor. Nós vamos nos esforçar, vamos trabalhar, vamos permanecer na presença do Senhor. Mas se é algo importante que pode mudar a tua vida, a tua família, impactar. Se Deus não falou, não vai. Se Deus está em silêncio e você está perguntando, não vai. Precisa de uma confirmação do Senhor para aquilo que é. Para tudo na vida, na verdade, a gente deveria ter. Mas muitas coisas Deus já fala na palavra, nós já aprendemos, sabemos como agir. Mas você vai tomar decisões, né? Como Isaac aqui. Eu luto por esse poço, Senhor? Não. Segue adiante. Eu tenho um lugar melhor para você. E agora, por esse, de novo, Senhor? Não, Isaac. Não é esse lugar ainda. Você continua seguindo. E você vai encontrar o lugar da tua bênção, o lugar da tua prosperidade que eu preparei para você. E aí sim, nesse lugar,
aí você vai prosperar, em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos ter essa sabedoria. Feche os teus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, quando entramos em luta, Senhor, até para ajudar as pessoas, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor, Pai, contra aquilo que é a tua vontade, não é o teu direcionamento. Perdoa-nos, Senhor, e nos dá sabedoria, cura nossos corações, nossas mentes, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa compaixão, Senhor, não seja abusada, Pai, mas direciona-nos até para ajudar as pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ajudar com alimento, vamos ajudar com roupas, vamos ajudar naquilo que é imediato, Pai. Senhor, mas direciona-nos, Senhor, se devemos continuar, se devemos investir mais ainda nessas vidas ou não, Senhor, mas que seja feita a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Ensina, traz a maturidade, traz o conserto mesmo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que não cometamos o erro de entrar em lutas, em empreendimentos, relacionamentos, em negócios, Pai, que não são conforme a tua vontade, Pai. E se entramos, Senhor, Pai, ajuda-nos a sair, dá sabedoria, toca, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Fala em sonhos, fala através dos teus servos, fala através da tua palavra, direciona-nos, Senhor, para que se entrarmos em lutas que não são nossas, que não deveríamos ter entrado, que saiamos, Senhor, o mais rápido possível, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por não ouvir a tua voz, não te buscar, Senhor. Mas em nome de Jesus, direciona a tua igreja, o teu povo, Pai, para os lugares, Senhor, de descanso, de prosperidade, de bênção mesmo, Senhor, que o Senhor tem para nós, que o Senhor já tem preparado para nós. Nós tomamos posse desses lugares, Pai. Em nome de Jesus, guia nossos passos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar, a não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar seguindo o caminho que o Senhor determinou, Pai, as tuas estratégias, Senhor. Não deixa que fraquejemos, Senhor. Fortalece, Senhor, Pai, se cairmos, levanta-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti e já te damos graças, Senhor, pelo Reobote, Senhor, e por Berseba. Aleluia, Senhor. Sabemos que o Senhor tem isso preparado para nós. Aqueles que estão vivendo agora, Senhor, em dificuldades, estão num deserto mesmo, Senhor, nessa vida, Pai. Estende teu braço forte e transforma a situação. Mas, Pai, se precisam aprender, Senhor, ajuda, Senhor, a entender, a aprender, Senhor. Fala mesmo, Senhor. Quebranta esses corações, tira todo o tampão dos ouvidos, as escamas dos olhos, Pai, para que ouçam, para que vejam aquilo que é a tua vontade, Pai, a tua direção, a tua estratégia. Se confiamos na carne, Senhor, perdoa-nos, Senhor, para que coloquemos a nossa confiança em Ti, a nossa fé está em Ti, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa a tua igreja, cada um dos teus servos, Senhor, cada família, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor sabe a real necessidade de cada um, Pai. Então estende mesmo teu braço forte, transforma, melhora, muda as situações, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua justiça seja feita, Pai. Em nome de Jesus. E nós, em tudo, Pai, te daremos a honra e a glória, Pai. Senhor, em nome de Jesus, clamamos a Ti em união e concordância, Pai, e já tomamos posse, Senhor, do Reobote e de Berseba, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Aleluia.